It was 1977 when the world became alive. A sci-fi movie so profound. Hoje eu quero trazer pra discutir aqui uma das franquias que eu mais amo, que é Star Wars. Mais especificamente falando da série The Mandalorian, que é a série do Disney Plus que tá aí. Eu vou fazer umas comparações com a trilogia sequência e o que eu esperava dela, mas sem me aprofundar muito. O foco hoje aqui é a série The Mandalorian e por que eu acho que ela tomou o lugar de sequência, a sequência de Star Wars que todo mundo sempre quis ver desde a época dos filmes clássicos. Bom, pra começar, The Mandalorian é uma série que se passa na galáxia de Star Wars 5 anos após os eventos do filme O Retorno de Jedi. A série acompanha esse cara solitário que é um caçador de recompensas nas suas missões, enquanto explora um pouco da cultura do povo dele, os Mandalorianos, e ainda mostra um pouco da reconstrução da República na galáxia depois da queda do Império. Antes da compra da Lucasfilm pela Disney, lá em 2012, e dessa enxurrada de filmes e séries que estamos tendo hoje, os fãs sempre quiseram ver o que é que aconteceria com os personagens e com o universo todo depois da derrota do Imperador. Luke queria treinar um novo Jedi, ou então, quem sabe, toda uma nova geração de Jedi. A Leia se tornaria uma Jedi também. Como que seria a relação da Leia com o Han Solo? Teriam filhos? E o Luke? Será que o Luke eventualmente encontraria algum interesse amoroso? Porque, se for lembrar, né, nos 2 primeiros filmes, o interesse amoroso dele era a Leia. Ficava meio que dividida a Leia entre ele e o Han Solo. Depois, no final, a Leia ficou sendo a irmã dele, ela ficou com o Han Solo, então o Luke teria algum futuro com alguma mulher, alguma coisa assim, ou será que não? E essa ânsia dos fãs por uma continuação foi o que permitiu o sucesso da trilogia Thrawn, que foi uma trilogia de livros que explorava justamente todas essas questões e mostrava um vilão novo tentando restabelecer o Império. Isso anos antes do George Lucas começar a fazer os prelúdios. E aí o universo de Star Wars começou a crescer com uns livros, com quadrinhos que vieram também, com jogos, todos com histórias originais e que começaram a expandir cada vez mais esse universo. Ah, por que eu tô falando de tudo isso? Bem, quando a Disney comprou a Lucasfilm e anunciou que faria uma nova trilogia, uma grande parcela dos fãs ficou extremamente empolgada de finalmente ver essas histórias ganhando forma em filmes, com os atores clássicos. E isso não era um número pequeno de fãs, se você for parar pra pensar. A gente tá falando de pessoas que foram ver o primeiro filme lá em 77 no cinema, até criança mais nova que começou a gostar da franquia pelos desenhos. Todo mundo que viu os filmes, que sonhava em ver um futuro episódio 7. E era uma lenda, né? Todo mundo dizia que não ia acontecer. O George Lucas nessa época mesmo falava que nunca ia acontecer, que a história tava fechada com os 6 filmes. What if someone else beside you came to you and said, I want to make episode 7? Could you see that happening? No. All right, there is no episode 7. Mas aconteceu. A Disney fez uma nova trilogia no curso de mais ou menos uns 5 anos, sem contar o filme do Han Solo e o Rogue One. E uma trilogia que continuava e encerrava essa saga já iniciada há 4 décadas. E essa nova trilogia, ela dividiu muito a opinião das pessoas, especialmente o último filme, Ascensão Skywalker. E eu fico entre a parcela de fãs que realmente não se sente satisfeita com o final que eles deram pra tudo. Na verdade, eu tenho muitas opiniões sobre esses 3 filmes, dado que eu tenho sentimentos muito conflitantes com cada um, mas eu não pretendo entrar em detalhes aqui sobre eles nesse vídeo. Eu talvez faça um outro vídeo depois analisando a trilogia sequência como um todo, pra falar tudo aquilo que eu penso. Mas o que eu quero analisar mesmo hoje aqui é por que eu acho que uma série de TV sobre um personagem completamente desconectado dos grandes eventos da galáxia, que não mostra o rosto e tem pouco ou quase nenhum vínculo com os personagens e os eventos dos filmes antigos, é uma continuação melhor do episódio 6 do que os próprios episódios 7, 8 e 9. Então vamos lá, é diferente. Uma das coisas que o George Lucas sempre afirmava sobre seus filmes é que ele tentava sempre fazer algo diferente, e às vezes as pessoas não gostavam disso. That's why we say George Lucas raped our childhood. George Lucas raped our childhood. George Lucas raped our childhood. Mas um bagulho que me incomoda na nova trilogia é a necessidade que eles têm de se parecer tanto com a trilogia clássica. E em quase momento nenhum, praticamente, apresentar ou fazer alguma coisa nova. Assim, óbvio que tem algumas exceções, existem algumas coisas diferentes que esses filmes apresentam, mas como eu não vou entrar em detalhe aqui, na maior parte os filmes eles repetem exatamente o que os 3 originais fizeram. E isso não dá muito uma sensação de continuação, não mais do que dá uma sensação de remake. Já na série do Mandaloriano é o extremo oposto disso. A série mostra a galáxia sobre uma nova perspectiva, sem ignorar o que teve antes, mas também sem repetir tudo só por uma questão de apelo nostálgico. E ainda assim a série consegue ser muito nostálgica.
Segunda questão, o tempo. The Mandalorian se passa 5 anos depois da destruição da segunda Estrela da Morte. Então é um período onde as coisas estão diferentes do que eram, mas ainda assim não tão diferentes. Existe uma nova república, mas que ainda não tá tão bem estabelecida. É uma progressão natural do último ponto cronológico da franquia. O episódio 7, ele começa 30 anos depois, e parece que não existe diferença nenhuma nesse mundo pós-guerra. Mas ao mesmo tempo parece que ficou faltando uma trilogia inteira no meio. Porque no cenário desses filmes, o Império já se reergueu como a Primeira Ordem, o Luke já criou uma nova Academia Jedi e ele já perdeu a Academia Jedi inteira. Existe todo um ápice e um declínio na relação do Han e da Leia que a gente nunca viu. E tudo isso é compreensível, levando em consideração que os atores dos filmes clássicos envelheceram e a aparência deles tem que ser coerente com uma história sendo contada. Então, beleza. Mas a insistência em tentar aproximar todo o status quo da galáxia e até de alguns personagens de volta ao que eles eram nos filmes antigos deixa tudo meio forçado, vazio e com muita lacuna pra preencher. Terceiro ponto, os Jedi. Esse ponto, na verdade, complementa o que eu tava dizendo um pouquinho antes sobre ser diferente. Vamos lá. Na trilogia original, nós aprendemos o que são os Jedi sobre a perspectiva do Luke. Um garoto sonhador, que nunca viu um Jedi na vida inteira, e tudo que ele aprende sobre eles é através de histórias. Histórias que o Obi-Wan conta, histórias que o Mestre Yoda conta. Aí vem os prelúdios. Nos prelúdios, nós temos uma nova perspectiva do Jedi. Uma perspectiva de dentro da Ordem. Uma visão problemática de como os Jedi não eram totalmente corretos e cobertos de razão. É uma visão que é apresentada a nós, espectadores, através do Qui-Gon Jinn, do Anakin Skywalker e até mesmo da Ahsoka Tano nos desenhos. São 3 personagens que amplamente questionam e criticam as ações dos próprios Jedi durante aquela época. E na série nós somos apresentados aos Jedi sobre uma perspectiva de inimigos. Os Mandalorianos são antigos inimigos de guerra dos Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? Mas diferentemente dos Sith, que tinham ódio e desprezo sobre a visão do Jedi do mundo e da força, a inimizade dos Mandalorianos e dos Jedi é de tempos antigos, é muito política e ainda envolve muita admiração e respeito um pelo outro. E eu gosto disso, de ver elementos já estabelecidos na franquia sendo trabalhados de uma maneira diferente. É muito mais interessante do que simplesmente mostrar tudo do mesmo jeito que foi mostrado antes, só que com efeitos especiais melhores. Assim, definitivamente eu não odeio a trilogia sequência. Na verdade, nesses 3 filmes tem algumas das cenas que eu considero ser as melhores da franquia. Porém, no entanto, todavia, eu ainda assim trocaria facilmente tudo de bom que tem nesses filmes por uma trilogia planejada. E planejamento faz toda a diferença. Isso pode ser notado no Mandaloriano. Os mistérios estabelecidos na primeira temporada começam a ser respondidos de um jeito que faz sentido na segunda. Não é igual o mistério sobre a família da Rey, né? Que no primeiro filme eles abrem porta pra ser filha do Luke, abrem porta pra ser filha do Kylo Ren. Eita, do Kylo Ren não. Pra ser filha do Han Solo. Aí no segundo filme ela não é filha de ninguém, não tem nada a ver, ninguém conhece ela, de repente, e no terceiro filme ela é uma Palpatine, sabe? Você vê que são coisas que foram acontecendo à la caralha, como diria Pedro Álvares Cabral, e que obviamente não foram planejadas. A própria atriz, a Daisy Ridley, ela comentou isso em algum momento. Have you been keeping Rey's secret from the beginning? Did you know about the parentage? Like, tell me about that journey. At the beginning, there was toying with like an Obi-Wan connection. There were like different versions, and then it really went to that she was no one. And then it came to episode 9, and JJ pitched me the film and was like, oh yeah, Palpatine's granddaddy. And I was like, awesome. And then 2 weeks later, he was like, oh, we're not sure. So it kept changing. So then even I was filming, and I wasn't sure what the answer was going to be. If Palpatine's your grandfather, who exactly is your grandmother in that scenario? You tell me, Josh. Não fez sentido nenhum pra ninguém isso. Enfim, resumindo, a maior parte da minha insatisfação com esses filmes, e da maioria das pessoas também, eu acho, é que eles não têm coesão entre si. Cada filme mostra uma coisa que contradiz completamente o antecessor. Mas como eu já falei que esse vídeo não é sobre os episódios 7, 8 e 9, é sobre a série, eu vou só soltar aqui alguns dos motivos que tem me feito amar tanto essa série. Porque essa série, ela tem me trazido tanta alegria, sério, eu fico tão feliz toda vez que eu assisto cada episódio que eu poderia continuar assistindo por uns 30 anos, sem sacanagem. 30 anos de Mandaloriano, 30 anos vendo a mesma série pra sempre, porque ela não precisa ter fim. Existe um arco sendo contado do Mandaloriano se desconstruindo, se desprendendo das tradições antigas dele. Existe o arco do Grogu, né, o bebê Yoda, pra onde ele vai ser levado, se ele finalmente vai começar a ser treinado por alguns Jedi, se vamos encontrar mais Jedi na galáxia. Tem todo o arco da Nova República, que provavelmente vai ser abordado na série Rangers of the New Republic, mas que já foi falado que as histórias que forem contadas tanto no Rangers of the New Republic quanto na série
série da Ahsoka, que também foi anunciada, vão culminar todas em um grande evento junto com o Mandaloriano. Enfim, tem uns arcos muito claros sendo estabelecidos dentro da série e que eu tenho muita vontade, óbvio, de ver eles sendo concluídos. Só que nada impede que mais arcos sejam criados ao longo do tempo e poderia realmente durar infinitos anos isso. Me lembra muito, inclusive, o próprio Clone Wars, né? Que era comandada pelo Dave Filoni, que agora também tá trabalhando no Mandaloriano. É uma série realmente inacreditável e tem momentos, tem episódios que se equivalem a momentos dos filmes, que são melhores até. E Mandaloriano tem mais ou menos essa mesma pegada, de aventuras soltas e ao mesmo tempo de ter uma história maior sendo contada. Então acho que nada impede de se aproximar um pouquinho mais da sua série antecessora e começar a contar várias histórias paralelas. E enquanto eu tô gravando isso daqui, a temporada ainda não acabou, então eu não sei se vai ter alguma grande revelação no final ainda, mas as minhas apostas são de Luke Skywalker de repente aparecer. Eu tô torcendo muito pra isso eu ia gostar de ver. Eu iria gostar de ver um Luquinho Skywalker, pelo menos uma menção. Quero ver mais desenvolvimento do Grogu, quero aprender mais sobre o passado dele e adorar explorar o passado dele, adorar ver flashbacks da Guerra dos Clones do ponto de vista dele, igual tivemos flashbacks do Mandaloriano na primeira temporada. É isso daí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o gostei, se inscreva no canal que eu vou lançar mais vídeos como esse daqui pra frente. Me dê uma sugestão de que outro tipo de análise você gostaria de ver, de qual outra série, qual outro filme. E é isso. Um beijo.